Gálatas 6, versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui um verso breve e profundo que serve para nortear uma ideia que eu trouxe essa manhã, que não é nem minha originalmente. Num dos nossos retiros da juventude do ano passado, nós estudamos um livro conhecido, chamado Discípulo Radical. É um livro fino do pastor John Stott. Ele faleceu aos 90 anos de idade em 2011. Ele escreveu mais de 40 livros, resolveu não se casar e dedicou sua vida inteiramente ao Senhor, estudando, pregando, palestrando, escrevendo e edificando a Igreja de Cristo ao redor do mundo. Um homem que deixou um legado muito bonito, pela graça de Deus. E esse foi o seu último livro, tanto que aqui ele já faz uma despedida, Ele já tinha 88 anos de idade, ele não digitava, os seus livros ele escrevia com caneta, à mão mesmo, num caderno, depois alguém ia lá e digitava e eram publicados, E ele já estava com a idade bem avançada e escreve esse último livro simples, extremamente simples, com a linguagem bem simples também, trazendo vários tópicos de um discípulo radical, raiz ali, firmado. E ele deixa essa despedida tão bonita, e um dos capítulos do livro foi um dos que mais me marcou. Nós nem estudamos ele no retiro, que foi o capítulo 7, que tem como tema a dependência. É uma das marcas do discípulo radical. Então, nesse capítulo 7, ele começa a abrir o coração com relação às suas dificuldades. É um capítulo importante para todos nós, porque a gente está numa era em que às vezes a gente sempre quer usar muito a palavra independência. Eu quero ser independente, eu não quero precisar de ninguém, Deus me livre de precisar de alguém. A gente sempre vê isso, e inclusive no meio da igreja. E aí nesse capítulo ele começa a falar da sua experiência. Em 2006 ele sofreu um acidente na sua casa, ele caiu, ele estava indo pregar em uma igreja, e ele cai e fratura o quadril, deslocou o quadril, E aí ele coloca aqui no livro dele para falar da dependência, falando da própria experiência dele, e ele diz assim: como eu não podia me mover, muito menos levantar-me sozinho, eu percebi naquele momento que havia quebrado ou deslocado o quadril. Entretanto, eu consegui apertar o botão de emergência e alguns amigos vieram imediatamente em meu socorro. Ele já era precavido, como ele morava sozinho, não era casado e nem tinha filhos, mas já tinha um botãozinho de emergência na casa dele, que só era ele apertar e amigos viriam ao seu socorro, como foi o que aconteceu. Então, ele estava indo pregar numa igreja, o sermão dele foi pregado pelo outro pastor, ele entregou o esboço, e aí ele ia pregar sobre a oração do Pai Nosso, mostrando que na segunda parte da oração do Pai Nosso tem ali a nossa dependência do Senhor. E uma coisa que a Bíblia deixa clara é que nós dependemos do Senhor e dependemos também das pessoas que nos cercam. Então, não existe ninguém 100% independente, isso é impossível. Nós somos criaturas limitadas e seremos sempre dependentes. Deus nos fez assim. E aí ele diz aqui assim no livro dele: há muito tempo comecei a notar que a segunda metade da oração do Senhor é um resumo do nosso discipulado. Nossa consciência da glória de Deus, nossa dependência de sua misericórdia. Dependência é uma atitude fundamental para que temos de ter sempre que orarmos o Pai Nosso. Você vê que é uma oração que sempre coloca a nossa dependência, o pão de cada dia nos dai hoje, livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, sempre na dependência total do Senhor. E aí ele começa a contar sobre essa questão da dependência, que ele viveu muito forte isso quando ele teve esse acidente. Ele diz: ao mesmo tempo em que o sermão sobre dependência estava sendo pregado, ele estava no mínimo sendo parcialmente ilustrado. Em pouco tempo eu fui imobilizado, transferido do chão para a maca, da maca para a ambulância, da ambulância para a cama do hospital, da cama do hospital para a sala de cirurgia. Acordei e me vi gratamente auxiliado por uma prótese de quadril, e no tempo apropriado eu estava recuperado. Assim, no decorrer do capítulo, por favor, não se esqueça da minha experiência matutina, esparramado no chão, completamente dependente de outros, pois este é o lugar onde de vez em quando o discípulo radical precisa estar.
Deus pode usar a dependência gerada por essas experiências para causar em nós um profundo amadurecimento. Meus irmãos, né? Às vezes sempre que eu penso, porque nenhum de nós está livre, podemos adoecer e nos acidentar a qualquer momento e ficarmos completamente dependentes de alguém em qualquer circunstância da vida. E ele disse que essa é uma experiência muito forte, porque esparramado no chão, sem poder se mexer, completamente dependente, ficou mais forte ainda na mente de John Stott essa ideia de dependência, porque a gente depende de Deus. E ele começa também a falar um pouco da sua situação. Ele vai dizendo: há outro aspecto da dependência que eu vivenciei, mas que era novo para mim. Eu fui tentado a evitar falar dele, mas os meus amigos de confiança insistiram para que eu não me calasse. E ele fala da instabilidade emocional que algumas vezes a enfermidade física traz à tona e que se manifesta pelo choro. Ele fala o quanto chorou. Ele foi criado num meio mais duro, ele estudou numa escola pública muito famosa por um estilo de vida mais cruel, assim, não era muito chorar. Geralmente os ingleses eles são um pouco mais frios, vamos dizer assim, mas ele relata que não teve como não chorar muitas vezes, né? Se vê naquela situação, as dificuldades, nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos limitados. Então mesmo mais durões dos homens ou das mulheres podem chorar muito em situações como essa pela qual ele passou. E aí ele diz assim: porém eu li os evangelhos e descobri neles o registro de que Jesus, o nosso Senhor, chorou em público 2 vezes. Uma por causa da falta de arrependimento da cidade de Jerusalém, lá em Lucas 19:41, e a outra por causa do sepultamento de Lázaro, em João 11:35. Desse modo, se Jesus chorou, seus discípulos presumivelmente poderiam fazê-lo. Então, ele relata ali, Jesus também chorou em público. Não é um privilégio só dele. Ele diz: mas por que eu deveria derramar lágrimas? Eu não estava diante da falta de arrependimento e nem da morte. Estaria eu afundando na autocomiseração sob a perspectiva de uma lenta recuperação? Estaria lamentando a minha queda e fratura? Estaria vislumbrando ali o fim do meu ministério? Não. Na verdade, eu não tive tempo de colocar meus pensamentos em ordem. A emoção estava abalada, então não havia uma explicação necessária. Há sempre aqueles momentos em que nós desabamos, né, no choro, porque é como se fosse também um desabafo ali em que você vai colocando para fora em forma de choro as dores da alma. E ele compartilha a experiência de um amigo, né, eles dois choraram no momento em que eles compartilhavam. Quando ele me visitou no hospital, compartilhamos nossas experiências de fragilidade e dependência e ambos chegamos às lágrimas. Eis a forma como ele descreve a situação. E aqui é o amigo dele falando sobre a situação dele no hospital. Nos primeiros dias depois da cirurgia, John Stott foi acometido por episódios de desorientação e por distintas e alarmantes alucinações visuais. Além disso, havia a inevitável humilhação de receber os cuidados da enfermagem e a preocupação com o futuro. Enquanto estávamos no hospital, conversando e compartilhando, lembrei-me da minha própria experiência de doença e causa alguns anos antes. Eu lembro que estávamos em lágrimas, dominados por um poderoso sentimento comum de vulnerabilidade e debilidade humana, e foi uma experiência dolorosa, mas extremamente libertadora. Aqueles momentos assim que a nossa fragilidade fica mais exposta ainda e mexe muito conosco e deixa claro nossa dependência. Aí ele fala também de uma amiga, a fisioterapeuta dele, falando sobre ele, e ela diz assim: foi logo após o retorno para casa, depois de sua convalescença, John havia acabado de voltar para descansar em uma cadeira, quando de repente estremeceu e suspirou profundamente. Fui ver se ele se sentia mal e percebi que as lágrimas fluíam livremente. Ele estava vivenciando uma arrebatadora liberação de toda a carga emocional e dos desafios dos eventos recentes que ele havia pacientemente suportado, sendo um paciente. Não há palavras a serem ditas durante uma experiência tão profunda. Somente uma empatia e uma confortante mão firme em seu ombro. Pouco a pouco, enquanto a emoção cedia, assegurei a ele que não se tratava de uma experiência incomum em tais circunstâncias e que as lágrimas são um alívio e uma forma de cura muito valiosa. Essa experiência completamente inusitada aconteceu repentinamente, foi uma surpresa que causou um certo choque e dor emocional. Racionalizar tais experiências talvez seja difícil, especialmente para homens, que tendem a vê-las como uma humilhação. Porém, se encaradas com honestidade, podem ser um alívio maravilhoso.
É muito valioso encarar esses momentos como uma preparação dada por Deus para as mudanças que se seguiriam à frente e como um presente especial da parte dele. Meus irmãos, só é possível compartilhar essas experiências nesse grau alguém que realmente tem uma profunda vida com Cristo, né? De aproveitar inclusive um momento difícil como esse para a glória do Senhor e para o próprio crescimento. E aí ele cita também um amigo dele de infância que influenciou muito ele, que pregou para ele. Foi através desse amigo chamado Besh que ele conheceu a Cristo quando ele ainda era jovem. E aí ele fala: um dia Besh e eu estávamos viajando juntos de trem quando ele me contou sobre a sua juventude. Aos 20 e poucos anos ele foi acometido por uma séria doença. No auge da enfermidade ele pensou que estava em seu leito de morte. Ficou tão fraco que mal podia se mexer. Ele nem sequer podia alimentar-se com as próprias mãos e tinha de ser alimentado com uma colher. Foi uma experiência de total dependência e humilhação. De fato, segundo ele, a humilhação era o caminho para a humildade. E depois de adentrar as profundezas da impotência absoluta, seria impossível chegar ao cume da autoconfiança, né? Então, esse momento de humilhação que o amigo compartilha com ele é extremamente difícil. Imagine, você tão fraco a ponto de não poder comer, enfim, sua liberdade fica completamente limitada nesse instante. E aí ele cita alguns trechos que ele usou numa pregação falando sobre essa questão, porque a doença, as dificuldades e as limitações da vida nos tornam mais humildes, né? Quebra a nossa arrogância. E aí ele fala: discussando para um grupo de pessoas, na véspera da ordenação delas, ele escolheu a humildade como um tema à ocasião do seu discurso e incluiu os seguintes conselhos. Primeiro, agradeça a Deus com frequência e sempre. Seja sempre grato a Deus, né? A admiração por seus privilégios sem fim. A gratidão é um solo no qual o orgulho não cresce facilmente. Segundo, interesse por confessar seus pecados. Nós sempre precisamos confessar nossos pecados diante do Senhor, de julgar nós mesmos na presença de Deus, o autoexame que a gente falou aqui na terça-feira. Esteja pronto para aceitar humilhações. Essa parte aqui é dura, né? E aí você olha para Cristo, olha para o Evangelho, ele diz assim: elas podem doer terrivelmente, mas te ajudam a ser humilde. Pode ser que sejam humilhações insignificantes, aceite-as. Pode ser que sejam humilhações maiores. Tudo isso pode ser uma oportunidade para estar um pouco mais próximo do nosso crucificado e humilde Senhor. Então, a gente tem aquela dureza. Em várias situações da vida, às vezes somos humilhados em algumas circunstâncias. Mas lembre-se que o nosso Senhor foi profundamente humilhado, né, sendo Ele o Senhor dos senhores. Aí ele fala: não se preocupe com status, né, de querer demonstrar alguma coisa, a aparência daquilo que você não é. Só existe um status com o qual o nosso Senhor nos ordena a estarmos preocupados, que é o status de proximidade dele mesmo. Esse é o melhor de todos. Quinto, use o seu senso de humor. Rir das coisas, rir dos absurdos da vida, rir de si mesmo e de seus próprios absurdos. Nós somos, todos nós, criaturas infinitamente pequenas e insignificantes dentro do universo de Deus. Você tem de ser sério, mas nunca ser cerimonioso, porque se você for cerimonioso sobre qualquer coisa, existe o risco de se tornar cerimonioso com você mesmo. A importância de rir mesmo. E há momentos, mesmo na dificuldade, a gente ainda consegue fazer piada, a gente ainda consegue brincar, e devemos aproveitar também esses momentos de senso de humor. E aí ele fala aqui uma frase importante para todos nós. Ele diz assim: a recusa em ser dependente dos outros não é um sinal de maturidade, mas de imaturidade. Então, quando a gente diz: eu não quero depender de ninguém, né? Eu quero morrer logo, prefiro morrer a ficar na cama dependendo dos outros. Quantas vezes a gente talvez já falou isso, já ouviu isso, sempre num sentido assim de um certo orgulho em nós, a gente não percebe. E John Stott aqui deixa essa frase bem marcante no seu livro. Então, é sinal de imaturidade você não querer depender dos outros, e é impossível isso não acontecer. Aí ele cita aqui um famoso cristão também da área de psicoterapia chamado Paul Tournier, e ele fala sobre aprendendo a envelhecer. Esse trecho é importante, né, para quem Deus der o privilégio de envelhecer e aqueles que já estão na terceira idade. E ele vai dizendo assim: somos chamados a nos tornar mais pessoais, a nos tornar pessoas, a encarar a velhice com todos os nossos recursos pessoais. Temos dado prioridade às coisas e não às pessoas. Temos construído uma civilização mais baseada em coisas do que em pessoas.
Os idosos são menosprezados porque são pura e simplesmente pessoas cujo único valor está em ser pessoa e não mais do que naquilo que produz. Quando somos velhos, temos o tempo e as habilidades necessárias para um verdadeiro ministério de relacionamentos pessoais. É bem interessante essa observação. No mundo que prioriza muitas coisas, quando a pessoa envelhece, esse mundo começa a desprezar os mais velhos. A gente observa isso nas instituições, infelizmente por parte dos mais jovens, o que é um pecado muito sério. E aqui ele fala a importância também de que quando a gente vai envelhecendo, é uma oportunidade de você vai ter mais tempo, talvez, para os ministérios de relacionamentos pessoais. Tanto que aqui na igreja, a classe que conseguiu melhor cumprir as visitas domingos é a classe das irmãs da terceira idade. Isso é importante perceber. Há vários fatores que contribuem para isso. Então, quando a gente vai ficando mais velho, não se sinta inútil, porque a Bíblia vai dizendo que Deus renova a nossa esperança e nos dá razões para viver. Se você tem 100, 90, 80, embora Moisés nos desabafe no Salmo 90 fale que é canseiro e enfado, mas ali não é uma lei, que diz que toda velhice é só isso, que não é. Nós vemos exemplo nas Escrituras, pessoas que viveram mais, irmãos do passado, em ditosa velhice, alegres e felizes no seu Salvador, usando inclusive essa fase da vida para glorificar ao Senhor. E aí ele fala também aqui de Jesus, o próprio Jesus ensinou que a dependência cresce à medida que nós crescemos. Ele vai citar João 21:18, quando ele fala de Pedro. Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Aqui é quando Jesus profetiza como seria a morte de Pedro. Nós sabemos, pelo menos a tradição conta que Pedro foi crucificado cabeça para baixo. Jesus diz a ele que quando ele era moço ia para onde queria, fazia o que queria, mas quando for velho, outro é quem vai te levar para onde não queres. Acaba que é um princípio para todos nós, porque à medida que a idade avança e a gente fica mais limitado, fica mais dependente às vezes dos filhos, dos netos, por aí vai. Então João nos diz que as palavras de Jesus se referiam especificamente a Pedro e sua morte, porém elas agregam um importante princípio relacionado ao envelhecimento. Embora a independência seja apropriada em algumas circunstâncias, é claro que tem coisas que a gente precisa ser mais independente, coisas que fazemos no dia a dia que vão facilitar nossas vidas. Mas insisto na dependência como a postura mais característica de um discípulo radical. O plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes. E aí, mais uma vez, uma facada no nosso orgulho profunda. E ele diz assim: viemos a este mundo totalmente dependentes do amor, do cuidado e da proteção de outros. Passamos por uma fase da vida em que outras pessoas dependem de nós. E a maior parte de nós deixará esse mundo dependendo totalmente do amor e do cuidado de outros. E isso não é nenhum mal ou realidade destrutiva. É parte do plano, da natureza física que nos foi dada por Deus. Então, faz parte do plano, meus irmãos. A ideia é a gente chega completamente vulnerável, tanto que o ser humano é completamente frágil quando nasce, totalmente dependente. E a quem Deus dá a graça de viver muitos anos, acaba também muitas vezes saindo dessa vida na mesma dependência dos outros. Alguns chegam a dizer que a pessoa vai envelhecendo, vai virando criança de novo, como se tivesse, a curva começa a declinar. E ele diz assim: às vezes eu ouço pessoas idosas, isso é na Inglaterra, mas se ele viesse para cá eu ouvia a mesma coisa, incluindo cristãos que deveriam ter mais entendimento, dizerem: eu não quero ser um peso para ninguém, estou feliz em continuar vivendo enquanto puder cuidar de mim, mas se eu vier a me tornar um peso, eu prefiro morrer. Quantas vezes talvez você já não falou isso, ou já não ouviu alguém dizendo isso na igreja também? Então eu quero lhe dizer que está errado, é falta de maturidade, de compreensão da palavra, e é o nosso orgulho escancarado. Então vai ter momentos que Deus, para nos ensinar a sermos mais humildes, vai nos tornar mais dependentes de outras pessoas. E ele diz: está errado, todos nós estamos destinados a ser um peso para os outros. Por isso que eu comecei lendo o verso de Gálatas 6:2, que nós vamos ter que levar as cargas uns dos outros, porque dependemos uns dos outros, não tem quando correr. Então você está destinado a ser um peso para mim, eu estou destinado a ser um peso para você, e a vida familiar, incluindo a vida da família da igreja local, deveria ser de responsabilidade mútua, ou seja, entre nós.
levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Né? A gente tem sempre a filosofia do farinha pouca, meu pirão primeiro, você para mim é problema seu. O individualismo, infelizmente, entra na igreja com muita força, a ponto de nós nem ligarmos para a dor do outro, a necessidade do outro, e cada um quer seguir sua própria vida, numa certa independência que não existe. Nós pecamos com isso contra o próximo, pecamos contra Deus, porque nós fomos destinados a ser um peso para os outros. O único que não depende de ninguém, absolutamente de ninguém, é Deus. O resto, as criaturas como nós, dependemos uns dos outros e vamos ser uns pesos uns para os outros em várias fases da vida. E aí ele finaliza esse capítulo tão precioso do seu livro dizendo assim: o próprio Cristo provou da dignidade da dependência. Nasceu como um bebê totalmente dependente do cuidado da mãe. Imagina, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, um bebezinho ali, frágilzinho, no colo da sua mãe. E Cristo experimenta isso. Precisou ser alimentado, trocado e apoiado para não cair. E mesmo assim ele nunca perdeu a dignidade divina. E no final, na cruz, ele mais uma vez tornou a ser totalmente dependente, com os membros perfurados, esticados, incapazes de se mover. Assim, na pessoa de Cristo, aprendemos que a dependência não destitui e não pode destituir uma pessoa da sua dignidade e do seu valor supremo. E se a dependência foi adequada para o Deus do universo, certamente é apropriada para nós. Né? Que palavras muito sábias. Né? John Stott deixa que ele já estava, quando ele escreve esse trecho, ele estava com 88 anos, ele morre aos 90, né? E deixou pérolas como essas para que nós pudéssemos refletir nessas questões. Então, meus irmãos, somos dependentes. Você e eu dependemos uns dos outros todos os dias e será assim até partirmos, porque somos criaturas, somos limitados. Deus não nos criou para o isolamento, Deus não nos criou para o individualismo, Deus nos criou para convivermos, embora o pecado tenha tornado isso mais difícil, mas o Espírito Santo nos capacita a sermos mais sensíveis com os outros, a termos mais humildade, a termos mais cuidado com aquilo que falamos, porque nenhum de nós aqui está livre de ser acometido de um problema que possa nos tornar completamente dependente de outras pessoas. E eu vou confessar, os irmãos às vezes pensando, dá um certo medo no coração, mas a gente tem que lembrar que Deus cuida de nós. Se for para passarmos por isso, Deus vai providenciar todos os meios e a força necessária para que a gente passe por isso. Mas nunca pense que você é independente, que você nunca vai precisar de ninguém, ou haja dessa forma, ou pense dessa forma, porque vamos. E isso não tem negócio, eu quero ou não, vamos, é impossível. Sempre vamos depender, sempre vamos ser um peso, sempre vamos ter que aprender e lembrar dessas palavras preciosas aí, de levarmos as cargas uns dos outros, e assim a gente cumpre a lei de Cristo. Né? Olha a vida de Jesus, dos apóstolos, e você vai perceber o quanto Deus nos direciona no sentido da dependência. Em primeiro lugar dele, e depois também de outras pessoas que ele vai colocando na nossa vida, que vão depender de nós e também nós iremos depender delas. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos mais humildes e a compreendermos melhor essas verdades que nos ajudam a crescer e a amadurecer no Senhor.